Bom, você sabe como ocorre o mecanismo da secreção de insulina? Toda vez que há o aumento dos níveis de glicose na minha corrente sanguínea, esse aumento de glicose faz com que a glicose entre dentro das nossas células, né? Nossas células beta pancreáticas. Então, essas células estão lá no nosso pâncreas, num local chamado de ilhotas de Langerhans, e são responsáveis por secretar insulina. Então, ocorreu o aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea. Essa glicose vai entrar na célula beta através de um transportador, que é o GLUT2. E quando a glicose entra na célula, ela vai ser utilizada no ciclo de Krebs, né, que é o ciclo do ácido cítrico, produzindo ATP. E a produção de ATP causa o fechamento dos canais de potássio, né? Então, são os canais de potássio dependentes de ATP. Então, aumentou a energia na célula devido ao ATP, isso causou o fechamento dos canais de potássio. O potássio vai se acumular no interior da célula beta, ficando muito positiva, deixando essa célula muito positiva. Então, essa célula vai ficar muito positiva, né? Que vai levar à despolarização da célula beta pancreática. E essa despolarização, esse aumento de positividade, ativa canais dependentes de voltagem, que são os canais de cálcio. Então, despolarizou a célula, ocorreu a abertura dos canais de cálcio, abriu canais de cálcio, cálcio entra. Qual vai ser o papel do cálcio nesse caso? O cálcio vai deslocar as vesículas de insulina por um processo chamado de exocitose. Então, essas vesículas vão se fundir à membrana da célula beta e a insulina é liberado na corrente sanguínea. A insulina é um hormônio sinalizador, né, que vai se ligar ao receptor de insulina. Nesse caso aqui, nós podemos ver a insulina, né, se ligando ao receptor. Quando ela se liga ao receptor de insulina, nesse caso lá no nosso músculo esquelético, ela vai desencadear uma série de reações dentro da célula e essas reações vão promover o deslocamento das vesículas contendo o GLUT4, que é uma proteína transportadora, né? Então, o GLUT4 que estava armazenado nas vesículas vai se deslocar para a membrana das células e aí, quando ele se desloca para a membrana das células, ele vai permitir que a glicose entre na célula. Então, a glicose entrou na célula, eu vou ter energia o suficiente para que ocorra, por exemplo, os meus movimentos, né? Para a célula realizar suas respectivas funções. Então, mais uma vez, o papel da insulina é sinalizar. Olha, chegou glicose, né? Sinalizou, desencadeou vários processos ali na célula, fazendo com que as vesículas contendo o GLUT4, que é uma proteína transportadora, se desloque para a membrana da célula, e quando o GLUT4 se funde essa membrana, quando eu tenho a presença de GLUT4 na membrana da célula, então a glicose consegue entrar dentro da célula. Se eu não tenho a presença de insulina, né, se o meu corpo não fabrica insulina e o GLUT4 não vai ser transportado para a membrana da célula, a glicose não vai entrar. Nesse caso,
eu tenho o aumento da glicemia, né? Ou diabetes tipo 1. Agora, se eu tenho insulina, porém a insulina não consegue se ligar a esse receptor de insulina, nesse caso eu tenho diabetes tipo 2. Por quê? Porque eu tenho uma deficiência no receptor de insulina. Ou seja, esses processos não vão ocorrer, novamente o GLUT4 não vai se deslocar para a membrana da célula e a glicose não vai entrar. E aí eu tenho diabetes tipo 2.